No ano de 2002, nós vimos a esperança no povo brasileiro, quando elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República. Na sua posse, o que nós vimos era o resgate da dignidade do povo brasileiro. Nós vimos em Brasília os trabalhadores, os pobres, assistindo à posse de um presidente democrático, de um presidente que na ditadura militar lutou pelos direitos dos trabalhadores. E o povo estava alegre. O povo invadiu Brasília. Os movimentos sociais, os movimentos pela democracia brasileira. E naquele ano, nós entendemos que o Brasil deu uma grande resposta. Nós vimos um homem do povo ser eleito presidente da República. Um homem que surgiu como operário ascender ao poder. Não podemos acreditar no Brasil onde todos devem ter acesso. Esse mesmo presidente criou vários programas sociais. É verdade que alguns ele podou, ele modificou em algumas coisas, transformou o Bolsa Família em o maior programa de distribuição de renda do mundo. O que nós vemos antes e depois de Lula foi a ascensão das pessoas mais pobres e necessitadas ascenderem de um país miserável para um status melhor. Nós vimos que tirou milhões e milhões de brasileiros da pobreza, da miséria, com distribuição de renda. Criou vários programas sociais, como o FIES, onde os estudantes poderiam financiar o seu curso e depois pagar depois de formado. Estudar em universidade particular. Nós vemos o ProUni acontecer no Brasil. Pessoas de baixa renda estudando em universidades, ascendendo. O que nós não vimos em outros governos, inclusive no governo do PSDB, onde Fernando Henrique ele assinou uma medida provisória para que não houvessem mais criação de universidades públicas. Foram várias universidades no governo Luiz Inácio da Silva. E nós vemos a implantação de vários novos cursos. O que nós vemos aqui na Paraíba foi um grande celeiro de curso, principalmente para o sertão, onde só tínhamos cursos ligados ao magistério. Hoje nós temos curso aqui no sertão em Patos de medicina, curso de medicina na cidade de Cajazeiras, inclusive na UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, e até cursos particulares, onde estudantes estão estudando medicina, filhos de pobres, estão ascendendo. Criou a forma mais democrática de se ingressar numa universidade, que foi o Enem. Democratizou o acesso ao ensino. Isso foi o grande projeto de Luiz Inácio da Silva, tanto é que em 2006 ele foi reeleito presidente da República. E nós vemos ele fez a sua sucessora. E o que nós vemos é uma deturpação geral hoje. Uma grande deturpação. Os jovens que se beneficiaram do governo, que ascenderam, que tiveram acesso à educação. Hoje muitos deles estão criticando esse governo do PT. O que nós sabemos que houve grandes corrupções
no governo, grandes esquemas de corrupções no governo do PT. Mas nós não podemos tirar o mérito democrático que esse partido implantou e criou a esperança no corações dos brasileiros, principalmente aqueles mais necessitados. E a presidente da República hoje foi afastada por 180 dias. Por quê? Por que será? Será que foi as denúncias sobre corrupção? Não. Não foram as denúncias sobre corrupção que afastaram a presidente da República. E sim, as tais das pedaladas fiscais, e o que nós vemos que é comum entre governos estaduais e até mesmo governos municipais, que realocam dinheiro que estavam destinados a uma coisa para outra. Nós não entendemos esse país. O rancor no coração daquelas pessoas que não querem ver. Hoje tem nojo do PT, mas ganharam muito dinheiro, tiveram acesso às faculdades, tiveram acesso ao emprego. E num momento de crise como esse, o que eu não entendo que a melhor forma é afastar uma presidente da República. O que nós vemos, aquelas pessoas que se beneficiaram inclusive das corrupções do governo do PT, que existiu, é fato. Aquelas pessoas hoje tiraram ela. Aquelas que viviam sugando das menesses do poder se aliaram à direita. A direita conservadora, a direita que não quer ver o pobre ascender. Essa é a direita. Que hoje nós votamos, o ano de 2014, nós não votamos para um governo ligado à direita. O povo não quis a direita. E hoje, Michel Temer, o vice, está se aliando à direita. Quando o povo votou em Dilma e Temer, eles não queriam que esses projetos de austeridade fiscal fosse implantada no Brasil. O povo, quando votou na Dilma e no Temer, eles queriam que a esperança continuasse nos corações dos brasileiros, de ainda milhões que ainda estão na miséria, se acenderem também, terem acesso às suas faculdades, terem acesso ao seu emprego, a uma vida melhor, uma vida digna para o brasileiro. Continuar o programa Luz para Todos, continuar os programas do PAC, onde toda prefeitura, com menos de 15 mil habitantes, salvo não me engano, hoje tem um trator, tem uma retroescavadeira, tem tudo. Isso graças ao governo do PT. É inegável. É inegável hoje se criticar. É inegável que o governo do PT foi o mais democrático. Nós vemos obras em praticamente 100% das cidades, independente de que partido for o prefeito. E agora Temer trai a confiança daqueles que votaram nele. Um vice que conspirou desde o início, trocando o voto do impeachment por cargos num futuro governo que nem existia. Hoje existe. Não é dessa forma que eu acredito no Brasil. Eu acredito no Brasil onde o poder emana do povo e que esse poder possa retornar ao povo. Não podemos acreditar num país onde existe quem for contra o Congresso Nacional é para ser caçado. Eu não acredito nesse país. Eu acredito no país que restabeleça os acessos sociais, os acessos, a democratização do acesso à faculdade, a democratização do acesso à habitação. Minha Casa Minha Vida.
Eu acredito nesses programas. Eu acredito no Brasil e vai dar oportunidade àqueles que mais necessitam e não taxar medidas austéricas, econômicas, para fazer o povo sofrer. Tudo pela economia. Não é assim. O que nós vimos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva é colocar o dinheiro na mão do pobre, que o pobre vai lá no mercadinho, compra a sua carne, compra o seu feijão, e assim vai circulando e aumentando a economia local. O que nós vemos nos governos do PT é a valorização da agricultura familiar, que são aqueles que realmente alimentam o país. Os grandes agricultores exportam. Isso é bom? É. Gera emprego? É. Mas aqueles que alimentam o país com a carne, com o leite, com o pão de cada dia, é a agricultura familiar. Isso sim, o povo brasileiro, quando votou na eleição de 2014, ele votou querendo que o povo tivesse mais acesso. E hoje, Michel Temer trai. Por isso que eu não acredito. Eu não acredito nesse governo que conspira para derrubar um poder. Muito obrigado a todos. E se Deus quiser, em 2018, o povo vai dar a resposta correta a essas pessoas, aos golpistas que não acreditaram, aos golpistas que apunhalaram a presidente da República pelas costas. Vai dar a resposta, conduzindo mais uma vez a esperança do povo brasileiro. E o povo vai, com certeza, em 1º de janeiro de 2019, invadir Brasília e fazer com que a nossa esperança possa voltar e reacender e trazer de volta um governo que acredite nos mais necessitados. Muito obrigado.